Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou por causa das luas novas e dos sábados. Versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está falando que nós tínhamos um documento de dívida espiritual, que nós tínhamos uma cédula de dívida espiritual com Deus. E essa cédula de dívida espiritual que tínhamos com Deus prejudicava todos nós, porque nos afastava de Deus. Esse documento de dívida espiritual que tínhamos com Deus são os registros de nossos pecados e transgressões. Mas Jesus, o Cristo, quitou, pagou, resgatou esse documento de dívida que não tínhamos condições de pagar através da sua morte expiatória na cruz. No versículo seguinte, versículo 15, o apóstolo Paulo descreve ou fala dessa vitória de Jesus, o Cristo, sobre as forças espirituais da maldade, que tinham poder sobre o homem. Porém, com a morte expiatória de Jesus, o Cristo, na cruz, e sua ressurreição, venceu essas forças espirituais da maldade, expondo-as publicamente. Já no versículo 16, o apóstolo Paulo fala da lei cerimonial, que consistia de ordenanças e apontava para Jesus o Cristo. Era a sombra, figura de Jesus o Cristo. Essa lei cerimonial, que era figura, representação de Jesus o Cristo, falava da lua nova, em hebraico, Rosh Kodesh, que marcava o início do mês e era celebrada, festejada com rituais e ofertas especiais, como está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 23, e Números, capítulo 10, versículo 10. Essa lei cerimonial, que era a sombra de Jesus o Cristo, falava das ofertas de manjares. Como oferta de manjares, ofereciam grãos, azeite, incenso, farinha, vinho, etc. Essa lei cerimonial, que era a sombra de Jesus o Cristo, falava dos 7 sábados cerimoniais, que muitos confundem com o sábado semanal. Leiam lá em Levíticos 23.
Os 7 sábados cerimoniais eram festas sagradas ou dia de descanso, chamados de sábados. Esses 7 sábados cerimoniais não tinham nada a ver com o sábado semanal que Deus abençoou e santificou lá no Éden antes da queda do homem. Quais eram esses 7 sábados cerimoniais? Páscoa, em hebraico Pessa, festa dos pães ázimos, em hebraico Matzah, festa das primícias, em hebraico Hog HaBikurim, festa de Pentecostes, Shavuot, festa da trombeta, Rosh Hashanah, festa dos tabernáculos, Sukkot, e dia da expiação, Yom Kippur. A lei cerimonial disciplinava os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e posteriormente no templo. A dívida espiritual que tínhamos com Deus foi quitada, foi resgatada por Jesus o Cristo na cruz, reconciliando-nos novamente com Deus. A lei cerimonial também foi cravada na cruz, porque apontava, era a sombra de Jesus o Cristo. Portanto, com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, a dívida foi paga e a lei cerimonial deixou de existir, porque o último cordeiro que foi morto foi Jesus o Cristo, para quem essa lei apontava. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz que ninguém vos julgue ou critique pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou por causa da lua nova, ou dos sábados. Aqui ele está dizendo que aqueles que iam se convertendo ao cristianismo abandonavam essas práticas, abandonavam essa lei, porque não tinham mais importância. E então eram julgados, criticados pelos judeus que insistiam nessa prática. Entenderam, queridos irmãos, amigos? Aqui ele está dizendo que aqueles que iam se convertendo ao cristianismo abandonavam essas práticas, essa lei cerimonial, porque não tinham mais importância, porque sabiam que ela foi cravada na cruz. E então eram julgados, criticados pelos judeus que insistiam nessas práticas. Essa lei cerimonial deixou de existir, essa lei cerimonial que deixou de existir, foi escrita por Moisés, orientado por Deus e segundo a vontade de Deus, num livro, e colocada no lado de fora da Arca da Aliança ou da Arca do Concerto, que era símbolo da presença de Deus na terra. Leiam, por gentileza, em Deuteronômio 31, versículo 26. Dentro da Arca do Concerto ou da Arca da Aliança, só existiam 3 coisas. As 2 tábuas da lei moral dos 10 mandamentos, um vaso de ouro com maná e a vara de Arão. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, leiam, ele fala desse livro da lei, e fala também em Gálatas capítulo 3, versículo 24,
que essa lei cerimonial, serviu de aio, tutor, para nos conduzir até Jesus, o Cristo. Um aio ou tutor era um escravo ou pessoa responsável por cuidar e guiar uma criança até a maioridade. O apóstolo Paulo usou essa prática como metáfora. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, para terminar, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo está falando indubitavelmente, inquestionavelmente da lei cerimonial. Não está falando de maneira nenhuma da lei moral dos 10 mandamentos, que é eterna. Deus abençoe a vida de todos os meus queridos irmãos e amigos.